Olá pessoal, meu nome é Rodrigo Curvelo e nós vamos iniciar agora a disciplina de algoritmos. Essa disciplina ela tem 8 aulas. Qual o objetivo da disciplina? Então vamos para o material didático. Essa apostila foi desenvolvida pela professora Cláudia Verlich. A primeira aula trata sobre noções básicas sobre algoritmos, a segunda aula variáveis, operadores e constantes, terceira aula algoritmo sequencial, quarta aula, estrutura de sequência. Quinta aula, seleção composta. Sexta aula, seleção múltipla escolha. Sétima aula, estrutura de repetição. E a oitava aula, finalizando essa disciplina de algoritmos, trata de vetores. Então vamos para os objetivos dessa primeira aula. Noções básicas sobre algoritmos. Ao final desta aula, você deverá ser capaz de estabelecer a relação entre algoritmo e linguagem de programação, conhecendo os principais conceitos sobre o assunto. Conhecer a estrutura básica do algoritmo. Então vamos fazer uma breve introdução à parte de lógica. O que é lógica? Então é comum a gente associar a lógica à coerência e à racionalidade. A matemática também está muito ligada em relação à lógica. Coisas certas e coisas erradas. E leis do pensamento. Então a gente pode dizer que a lógica é a arte de bem pensar. A ciência, das formas do pensamento, correção do raciocínio, ordem da razão, ordem do pensamento. Todas essas frases levam a gente a ter um pensamento lógico. Um exemplo para vocês entenderem melhor esse assunto. Todo mamífero é um animal. Isso é uma sentença. Todo cavalo é um mamífero. Então, portanto, a gente pode deduzir, a partir dessas duas primeiras frases, que todo cavalo é um animal. Então, isso é um raciocínio, um pensamento lógico. Já trazendo para o nosso dia a dia, vocês acham que existe lógica no nosso dia a dia, no decorrer das nossas tarefas diárias? Existe alguma ação que exige da gente pensamento lógico? É claro que sim. Então a gente vai ver que a lógica está fortemente ligada ao ser humano. A gente faz algumas ações, algumas atitudes que a gente nem percebe que está tendo um pensamento, um raciocínio lógico para desenvolver. Ações como andar, correr, nadar e falar, elas estão tão fortemente ligadas ao íntimo do ser humano que a gente nem para raciocinar o tanto de informação que é necessário para a gente fazer essas tarefas. Um exemplo básico para a gente dar uma olhada nisso daí. Uma gaveta, ela está fechada e a caneta está dentro da gaveta. Então, com essa informação, a gente automaticamente, isso a gente praticamente não precisa nem raciocinar, quase que intuitivo, a gente sabe que primeiro a gente vai ter que abrir a gaveta para depois pegar a caneta. Então, isso é um pensamento lógico, isso exigiu um raciocínio, uma sequência de passos. Por que a gente não pegou a caneta antes de abrir a gaveta? Então é uma coisa que a gente já sabe que tem uma regra de precedência nisso daí. E a lógica de programação? Onde que ela se encaixa nisso tudo? Então, essa mesma ordem, essa mesma coerência de raciocínio, a gente tem que usar para passar as instruções para o computador. O computador, ele faz somente as tarefas que o programador passa para ele. Ele não tem como fazer tarefas que não foram pré-definidas para ele executar. Então, se o programador passar as tarefas numa sequência incorreta, o computador com certeza vai estar executando uma tarefa de maneira errada. Isso é uma coisa abstrata, tá? Esse raciocínio, essa lógica é uma coisa intangível. O que é um algoritmo? O algoritmo, então, é uma sequência de passos, conforme diz até Forbelloni, que tem um objetivo bem claro. Então isso é um algoritmo. Eu tenho vários passos, vários caminhos que eu tenho que seguir até alcançar um objetivo bem claro. Um exemplo de um algoritmo é uma receita de bolo. Então se a gente seguir aquela receita, colocar as quantidades corretas dos ingredientes, no final a gente sempre vai ter o mesmo resultado. É claro que no caso de um bolo existem fatores externos que podem comprometer a finalização dessa tarefa, como a temperatura do forno, a qualidade dos ingredientes que foram colocados, mas a sequência deve ser a mesma para se atingir o resultado. Então agora a gente vai passar para algoritmizando essa lógica. Por que é importante construir um algoritmo? Por que a gente deve construir algoritmos que definam os passos em um programa?
Então, o primeiro ponto é que o algoritmo ele representa mais fielmente o raciocínio envolvido na lógica de programação. Então, ele é a representação mais clara de como deve ser resolvido o problema. Ele abstrai detalhes computacionais. Então, se o usuário vai estar usando um celular, se vai estar usando um palm top, se vai estar usando um notebook, isso para quem vai construir o algoritmo, isso não é importante naquele momento. Então ele abstrai esses detalhes computacionais que não estão envolvidos diretamente na resolução do problema. Foca no que realmente é importante, a lógica na construção do algoritmo. E outro detalhe também que tem uma vantagem no algoritmo é que uma vez construído o algoritmo, ele pode ser traduzido para qualquer linguagem. Tá? A gente chama isso de codificação, que vai ser a etapa de pegar o algoritmo e passar ele para uma outra linguagem. Então, um exercício básico aqui, né? Criar um algoritmo, quer dizer, uma sequência de passos, uma sequência de tarefas, que definam os passos necessários para realizar a troca de uma lâmpada queimada. Então, vamos dar uma olhada nisso. Então, a solução do problema. Primeiro passo que a gente deve fazer é verificar se existe uma outra lâmpada nova guardada. Se a gente tem isso em casa, ou vai ter que ir na loja para comprar essa lâmpada. Após esse passo estar concluído, a gente vai pegar uma escada, vai subir na escada, retirar a lâmpada queimada. Depois de retirar a lâmpada queimada, a gente sobe na escada novamente e coloca a nova lâmpada. E, ao final, a gente liga o interruptor e verifica se a lâmpada está funcionando corretamente. Esses então são os passos para a gente fazer isso daí. Voltando aqui para a apostila, para o material didático, a gente tem alguns conceitos básicos que envolvem dentro da parte de programação que a gente tem que estar tratando. Então está aqui, ó. Linguagem de programação. Então vamos definir cada um desses termos que são apresentados aqui na apostila. Então são comandos específicos utilizados para um ser humano, programador, programar o computador. Tá? Então a linguagem de programação são comandos específicos para o ser humano programar um computador. Existem hoje várias linguagens de programação, cada uma delas tem um lado forte, alguns pontos também negativos e diferenças entre elas. Linguagem de baixo nível. Por que a gente fala linguagem de baixo nível e linguagem de alto nível? Então a gente diz que o computador, o hardware, né, a máquina, ele está no baixo nível e o ser humano ele está no alto nível. Então toda vez que vocês ouvirem a expressão linguagem de baixo nível, é porque é uma linguagem que se aproxima muito da linguagem dos computadores, da linguagem de hardware. E quando vocês escutarem linguagem de alto nível, é uma linguagem que é muito parecida com a nossa linguagem, com a linguagem que os seres humanos utilizam. Então é óbvio, né, que vocês podem deduzir por isso que as linguagens de alto nível, que estão mais próximas da nossa língua, da maneira como a gente se expressa, elas são muito mais fáceis de aprender. E a linguagem de baixo nível, como está realmente lá no nível de máquina, que seria um assembly, né, uma linguagem que representa esse grupo de linguagem, então é muito mais complicado a gente aprender. Então esses são os dois itens ali, linguagem de baixo nível e linguagem de alto nível. Compiladores. Os compiladores, eles fazem a tradução do código para a linguagem de baixo nível. Então a gente programa numa linguagem de nível superior, uma linguagem muito parecida com a nossa linguagem, passa isso por um compilador e esse compilador gera uma linguagem de baixo nível que a máquina vai conseguir entender. O interpretador, ele faz a tradução de cada um dos comandos em tempo de execução. Automaticamente a gente deduz que uma linguagem interpretada, ela acaba sendo um pouco mais lenta. Por quê? Porque vai chegar uma instrução, vai haver um momento de tradução e depois a execução. Diferente da linguagem compilada, que ele pega todas as instruções e já traduz todas elas para a linguagem de máquina. A linguagem interpretada, ela faz isso passo por passo, linha por linha. Então ela acaba sendo um pouquinho mais lenta. Antigamente isso era um grande problema para as linguagens interpretadas, porque a gente tinha computadores com pouca memória, pouco processamento. Hoje em dia tem várias linguagens interpretadas que estão despontando no mercado, justamente pelo crescimento da parte de eletrônica. Então memória RAM e processamento não são grandes problemas hoje em dia, né? Programa fonte, né? Então a gente tem ali exemplos de C, C++ e Delphi. Então cada linguagem dessa possui uma característica diferente na hora que a gente vai escrever o programa.
a gente parte de um algoritmo, que é uma coisa quase que internacional, a maneira de construir um algoritmo, e aí depois, quando a gente passa para essas linguagens, existem as particularidades de cada uma das linguagens, as traduções para cada uma das linguagens. Como os idiomas, né? A gente quer falar bom dia em cada um dos idiomas, falar isso vai ser de uma maneira diferente. Nas linguagens de programação, acontece a mesma coisa. Então, a maneira como a gente vai fazer as coisas em cada uma das linguagens são maneiras diferentes. Então, a compilação, né, é essa tarefa, esse ato de passar um programa de código-fonte, onde está toda a lógica do programador, para um código-objeto, que é o código que vai ser executado em máquina. E o programa executável, então, é o nosso aplicativo, né? É o resultado final, é aquilo que a gente vai distribuir para os clientes e é o que eles vão estar utilizando no dia a dia para executar o nosso programa. Então, fazer um resumo da linguagem C. Primeiro detalhe que vocês têm que entender é que todos os nossos arquivos fontes, eles vão ser salvos com a extensão .cpp. Depois disso, né, como a gente vai estar usando nessa apostila a linguagem C++, ele vai passar por uma etapa de compilação. Então, esse arquivo fonte .cpp, ele vai gerar um arquivo com o mesmo nome que a gente criou, .exe, que é o executável. Um exemplo de algoritmo, tá, é o algoritmo que soma dois números. Então, a gente tem lá algoritmo, que é o nome do programa, e depois soma dois números. Então, a gente tem, no primeiro momento, a definição, né, das variáveis, quer dizer, as informações necessárias para que esse programa funcione. Então, para esse programa funcional, tem que ter o número 1, o número 2, a soma e definir o tipo desses valores, que é inteiro. Aí eu inicio o meu algoritmo, faço o comando escreva, que vai pedir para o usuário informar um número, e eu guardo esse número através do comando leia. Faço uma nova solicitação de entrada para o usuário, informe outro número, e leio este outro número. E aí agora a parte de processamento, que é pegar esses dois valores, o número 1 mais o número 2, né, somá-los e guardar, armazenar na variável chamada soma. E aí eu posso escrever esse resultado na tela do usuário. E aí eu finalizo o meu algoritmo. Então essa é uma sequência, é um exemplo de um algoritmo que a gente construiu. A gente vai partir agora para os comandos dentro dos algoritmos. Vamos entender um pouquinho melhor cada um dos comandos. Então, o comando de atribuição é o comando que permite a gente armazenar valores. Então, a gente tem ali inteiro e idade, né? Então, se a gente quiser armazenar um valor na variável, por exemplo, 28 dentro dessa variável, qual o comando que a gente tem que executar? É idade igual a 28. Então, o comando igual, ele faz a atribuição do valor. Ele pega o valor que está à direita e armazena na variável que está à esquerda. Essa é a sequência de comandos. A linha de comando, né, abaixo, ela gera um erro. Por quê? Porque eu defini que a variável idade é do tipo inteiro, então deve armazenar valores inteiros, e embaixo eu estou passando um valor decimal. Então isso gera um erro. Então a gente já tem um toque aí que a gente tem que se preocupar com os tipos das variáveis, os valores que elas armazenam e os tipos dela. Por exemplo, inteiro, idade, igual a 28. Então, a linha acima declara uma variável chamada idade, que é do tipo inteiro, e já atribui o valor inicial dela como 28. Então, é possível fazer em uma linha somente o que a gente fez em duas linhas anteriormente nesse slide aqui. Tá? Então, nessa parte aqui da apresentação, eu fiz na primeira linha a definição da variável do tipo, e na linha de baixo eu coloquei o valor. Já aqui, ó, a gente pode ver que a gente tem também a maneira de fazer isso tudo em uma mesma linha. Então, algumas regras para essa parte de atribuição. Tá? À esquerda do símbolo só deve existir uma variável. Então, o que é certo fazer? Fazer uma variável x, uma variável qualquer, é igual a 20. Isso é uma maneira correta de fazer. O que é errado fazer? x, y, t igual a 10. Então, quer dizer, eu tenho uma sequência de variáveis e estou dizendo que elas são igual a 10. Isso não funciona, isso é um erro de programação. Podemos atribuir expressões aritméticas e lógicas também às variáveis, né? Mas a gente tem que primeiro fazer toda a conta do outro lado para depois fazer a atribuição. Se não for possível fazer dessa maneira, também vai gerar um erro. Então, o que é certo fazer? Uma variável c é igual a b mais c mais 1.
Então, primeira coisa que vai ser feito, vai ser resolvido, é a equação B mais C mais 1. Depois que chegar no resultado, eu pego isso e guardo, armazeno, porque o igual é um comando de atribuição, armazeno isso na variável C. O que é errado fazer? C mais 1 é igual a B mais C. Então, do lado esquerdo, a gente tem já uma equação que não vai dar certo o comando de atribuição. Alguns cuidados que a gente deve ter usando os comandos de atribuição são os seguintes. O comando igual, ele serve para fazer a comparação, né, a atribuição entre as variáveis. Então, quando eu digo salário igual a 200, eu estou dizendo que o valor 200 ele passa para dentro da variável salário. Ele vai armazenar esse valor. Já o comando igual, igual, ele é uma comparação. Então, lá embaixo a gente tem dois elementos, duas variáveis. A primeira está guardado o nome Rodrigo e a segunda está guardado o nome Curvelo. Então, se eu fizer o comando nome 1 igual, igual, nome 2, ao invés de estar fazendo uma atribuição, ou seja, pegando o nome 2 e guardando dentro da variável nome 1, eu estou fazendo simplesmente uma comparação para verificar se os conteúdos são iguais. Então, ali, como uma está guardado Rodrigo e na outra Curvelo, o resultado dessa expressão vai ser falso. As duas maneiras, as duas únicas representações que podem resultar dessa comparação é verdadeiro ou falso. Então, alguns exemplos, tá? Caractere nome 1, Rodrigo, caractere nome 2, Curvelo. Então, na primeira variável está armazenado o valor Rodrigo, na segunda, Curvelo. Então, se eu fizer nome 1 igual, igual, nome 2, o resultado disso é uma comparação. E vai resultar falso, porque Rodrigo não é igual a Curvelo. Agora, se a gente fizer caractere nome 1, Rodrigo, caractere nome 2, Curvelo, e fizer nome 1 igual nome 2, o que será que aconteceu? Então, o que acontece nessa linha? Em vez de a gente usar dois iguais, que seria uma comparação, uma verificação, se os dois valores são realmente iguais, então a gente está fazendo uma atribuição. Então, eu estou pegando a variável nome 1 e estou guardando dentro dela o conteúdo da variável nome 2. Então, o que vai acontecer? Né? O valor do nome 1, da variável nome 1, passa a ser o mesmo da variável nome 2, que é Curvelo. Alguns exercícios de fixação. Então, vamos encontrar os erros que existem nos comandos de atribuição abaixo. Então, a gente tem lá um valor lógico A, um real B e um C, um inteiro D. Então, vamos dar uma olhada na linha lá embaixo. Então, A é igual a B igual, igual a C. Então, sempre quando a gente tem uma expressão, a gente tem que primeiro resolver a expressão e depois fazer a atribuição. Então, a primeira coisa que a gente tem que ver é o seguinte. Ao lado esquerdo, né, do primeiro igual, que é o comando de atribuição, a gente só tem uma variável, tem uma expressão. Então, a gente tem a variável A. É uma variável somente. Então, já está correto por aí. Do lado direito, a gente tem uma expressão. A gente tem uma verificação. B, né, quando é dois iguais, então, tá uma pergunta, né, um questionamento. B é igual a C? O valor entre eles é igual? Então, o resultado disso vai ser um verdadeiro ou falso, que só pode ser armazenado numa variável lógica. E A é realmente uma variável lógica. Então, a expressão está correta. A linha de baixo pergunta, né, passa ali que D é igual a B. Então, D é um valor inteiro e B é um valor real. Então, essa linha é uma linha que dá erro. Porque o valor real é um valor que tem casas decimais e o inteiro é um valor que não tem casas decimais. Então, essa atribuição é uma atribuição que gera erro. Depois, embaixo, a gente já tem um erro clássico, né? C mais 1. Então, quer dizer, ao invés de ter somente uma variável, a gente tem uma expressão daquele lado ali. Embaixo, C é igual a C mais 1. Então, está correto. Eu vou pegar o valor de C, vou somar ele mais 1 e vou armazenar no próprio C. E, na linha de baixo, o outro erro clássico. C e B igual a 3,5. Então, do lado esquerdo, eu tenho duas variáveis e não uma só, como define a nossa regra. Então, aqui a gente tem a parte de comandos de entrada e saída, que são os comandos que vão fazer com que o usuário consiga informar os valores que vão ser utilizados no programa. Então, a gente tem o comando para leitura, que é o comando que armazena as informações. Então, quando a gente diz leia x, eu estou lendo o valor da variável x, que o usuário vai digitar, e armazenando esse valor. O comando escreva, ele serve para mostrar informações na tela. Então, eu tenho lá, escreva a nota, escreva x, que é o valor da variável, e escreva seu salário.
Alguns exemplos aqui que a gente pode ter a definição de início e fim de bloco. Para delimitar o início e o fim dos blocos dentro de um algoritmo, a gente usa o abre-chaves e o fecha-chaves. Então tá ali, ó, eu tenho um abre-chaves no exemplo, depois eu tenho inteiro número 10, aí eu peço escreva o valor do número e eu leio esse valor. E eu fecho o algoritmo com um fecha-chaves. Então pessoal, foi isso, né? Essa foi a nossa primeira aula da disciplina de algoritmos. E aí a gente tem a nossa próxima aula, que vai ser no próximo vídeo, falando sobre variáveis, operadores e constantes. Até a próxima aula.